A ministra vive em Nárnia. Ela não mora no Brasil. Só eu, que sou um infectologista, já tratei mais de 50 casos de adolescentes com miocardite grave em virtude da Covid nos últimos 6 meses. Isso é um caso anedótico, né? O fato é que o sistema de notificação de efeitos adversos de vacina no Brasil é boicotado. É boicotado pelas próprias autoridades. Além de ser muito difícil você conseguir notificar, você não tem resposta. E vou além. O sistema de notificação que o doutor Elegatti, que foi meu residente no Rio, diz que não teve alteração, ele exclui o estado mais populoso do Brasil, São Paulo. São Paulo não entra nos números do Sistema Nacional de Notificação. Eles alegam conflito com os dados paulistas do Vacina Já. Então, quando você abre o boletim estatístico do Ministério da Saúde sobre notificação de efeito adverso, o estado mais populoso do Brasil está em cinza, está zerado, né? É só para a gente ter uma ideia do nível precário que é a notificação no Brasil de efeito adverso, e isso é usado para defender a tese esdrúxula de que não tem efeito grave, só se for no Brasil, porque no resto do mundo que usa essa vacina, todos os países têm notificado eventos adversos. Eventos adversos que, apesar da ministra dizer que não existe miocardite, talvez por ela ser socióloga, ela não saiba o que é uma miocardite. Está na bula da Pfizer, está na nota técnica da Anvisa, está na nota técnica do Ministério da Saúde, está nos estudos. O estudo da vacina, que foi publicado agora em fevereiro, mostrou a relação positiva da vacina da Pfizer com miocardite, mas não precisa ir muito longe. Teve um estudo coreano recente, a corte coreana, de 4 milhões de casos, onde eles conseguiram pegar mortes súbitas relacionadas à vacina da Covid. O fato é que só da gente estar aqui no Senado Federal falando em morte súbita já mostra que algo não está certo, porque nunca antes na história o Senado, a gente precisou se preocupar com termos como miocardite, pericardite, morte súbita. Isso não estava na linguagem do povo. Isso não era um termo, uma coisa comum, né? Então, se a ministra prefere enfiar a cabeça na terra igual a avestruz, né? Ou se ela mente deliberadamente para proteger uma política de governo, ela que responda por isso perante os seus pares e perante Deus. Mas a ministra não está falando, não está sendo sincera ou não está faltando com a verdade deliberadamente. Quando eu vejo alguém indo na TV falar que não tem esse negócio de miocardite com vacina, dá vontade de trazer a pessoa para o consultório. O consultório do Dr. Zé Barros também está cheio de gente com esse tipo de problema, e pedir para ela falar na cara da mãe do adolescente que não existe miocardite relacionada à vacina, ou na cara das pessoas que vieram falar aqui, né? Então, com relação a isso, sim, existe miocardite, existe muito mais miocardite do que deveria existir. O estudo da vacina mostrou que, comparado ao período pré-pandêmico, o número de miocardites associado à vacina aumentou, tem relação, tem força estatística. É um estudo com 100 milhões de análises de casos. Então, a gente tem a ministra de um lado e 250 milhões de doses em 100 milhões de pessoas do outro lado, né? Por outro lado, eu não vi a ministra vacinando seus filhos e netos. Não vi. Ela poderia fazer isso publicamente, dar 5ª, 6ª, 7ª dose em toda a sua família para provar que ela está certa, mas a gente não vê isso acontecer, né? Com relação à outra pergunta, foi o quê? A politização da vacina reflete a politização da pandemia, né? Infelizmente, grupos ideológicos sectários aproveitaram o caos e o medo para ganhar poder. E isso está se refletindo até hoje, né? A gente politizou um assunto médico, onde prescrever um certo remédio ou falar sobre alguma vacina te coloca automaticamente num espectro do campo político brasileiro, e isso é muito ruim, porque pessoas estão morrendo por causa disso, morrendo por falta de tratamento, morrendo por efeito colateral de uma vacina que não serve para os fins a qual se destina. E essa politização vai continuar porque eles acham que é o certo. Eles acham que foi isso que fez eles voltarem ao poder, eles acham que isso consegue estigmatizar a direita como sendo uma anti-ciência ou algo a ser excluído da sociedade, e eles vão continuar batendo nessa tecla. Eles passaram do ponto de não retorno com relação a isso. Eles vão morrer falando que a vacina não causa miocardite e que a vacina previne uma doença a qual ela não previne. Nós temos congressistas aqui na casa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, polivacinado,
acabou de falar que está hoje com Covid, né? Agora há pouco saiu aqui a notícia, ele não vai mais no G20 lá em São Paulo, ele vai fazer remoto, porque ele está com Covid. Então, assim, a ministra pode falar o que ela quer, ela não consegue provar o que ela fala. E a nota técnica do Ministério dela é um absurdo. Do início ao fim, essa nota técnica, mais que tentar derrubar essa nota técnica, é a gente falar, olha, nota técnica não serve para exigir obrigação. Não dá para o Estado brasileiro exigir das famílias uma obrigação, sendo que a ministra não teve a coragem de assinar o despacho, tornando essa vacina obrigatória. Ela não assinou. É uma nota técnica. É a primeira vez na história que uma nota técnica embasa uma política de governo. Eu sou servidor público e eu sei que quando você vai fazer um despacho ou algum ato e você pede uma nota técnica do seu gabinete, né, para embasar a sua decisão, o gabinete te dá a nota técnica e a partir daí você toma uma decisão ou não. Aqui no parlamento é a mesma coisa. O Ministério da Saúde não fez isso. Fez uma nota técnica ruim, inservível, com estudos fracos ou estudos que não representam a realidade da natureza do objeto estudado. Jogou no ar e assim ficou. E fica em off, usando o pequeno poder, junto aos estados e municípios, instruindo enfermeiras, instruindo diretores de escola, secretários de saúde, dizendo que a vacina é obrigatória. Mas cadê a obrigação da vacina publicada no Diário Oficial da União? É uma coisa que tem que ser questionada. Inclusive é o Supremo, né, que andou dando decisão aí contra decretos de municípios. Cadê a obrigação da vacina? A primeira pergunta é isso que eu tenho orientado, muitos pais que me procuram. Pergunte ao diretor da escola onde está assinado que a vacina é obrigatória. Ah, a nota técnica não é decisão. Pronto, eu tenho conseguido, a maior parte das pessoas consegue, com esse simples argumento, fugir das pressões políticas locais. Só que eu acho que a gente tem que ir além, a gente tem que denunciar a farsa dessa política que torna o Brasil o único país do mundo a obrigar a sua infância. E eu tenho medo do que vai acontecer, porque infelizmente são os pobres que vão ser os mais afetados. As crianças de famílias com maior poder aquisitivo, elas vão estar mais safas, vão ter mais chances de se livrar disso. Agora, a criança que estuda na escola pública, ou que a mãe ganha Bolsa Família, ou que o parente ganha algum benefício do governo, ela está sob coação direta. Né? Estrangularam o pacto do poder para impor uma vacina que não é vacina nos termos que a gente conhece como vacina, né? Porque ela não previne, ela não evita a doença, ela não evita a hospitalização, ela não evita óbito. Né? Então, a gente está criando uma crise que vai ter... O que mais me preocupa é que esse ato de coerção do governo vai fazer com que as famílias passem a ter medo, não só da vacina da Covid, senador, mas de todas as outras. Isso vai criar a maior onda de hesitação vacinal da história desse país, com consequências drásticas. E a ministra tem que responder por isso, a ministra e seus assessores. Espero ter respondido tudo. Respondeu sim, muitíssimo obrigado. Doutor Francisco Cardoso. Eu tenho que agradecer também o doutor Edmilson Vygotsky, a doutora Raíssa Soares, o doutor Antônio Jordão de Oliveira Neto, doutora Roberta Lacerda, doutor Paulo Zanotto, José Augusto Nasser, todos, de uma certa forma, colaboraram aqui nessa sessão. Eu agradeço demais a participação.